Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Religados e você é muito bem-vindo por aqui. Não sai daí não, porque nós temos muitas coisas boas para conversar. E hoje o tema promete: a mulher ideal. Será que ela existe? O que você pensa sobre esse tema? Você já pensou sobre isso? Mulher ideal para quê? Para quem? Então, não sai desse episódio, não sai desse canal. E não deixe de deixar a sua opinião aqui para a gente saber como você pensa também. Irmã Célia, como é que Olá, você está? Boa tarde, bom olhe, dia, boa noite. isso mesmo, irmã Edmilda. As nossas convidadas sejam todas muito bem-vindas, sejam bem-vindos. Você já sabe, nós damos um bom dia, boa tarde, boa noite, por quê? Vai depender do horário que você vai assistir esse episódio, não é? Hoje vamos ter um bate-papo bem diferente, porque, como vocês vão ver daqui a pouco, vão ser só mulheres. Hoje, o irmão Bosco É não o, está. é o podcast Somente Elas. Só elas, Só olhe. elas. Promete, viu? Promete. E você é o nosso convidado para estar aqui conosco. Você já sabe, você entra no canal do YouTube, Religado Podcast, faz a sua inscrição, adiciona o sininho, porque toda vez que tiver algo relacionado com o podcast, o próprio YouTube vai estar enviando para você, vai estar ali notificando. E assim você vai estar acompanhando todos os episódios. Também não deixa de deixar seu like, a sua curtida, porque isso é muito importante para nós, para o podcast. E o YouTube vai compreender que você está gostando do assunto. Então, na hora que assistir, seja manhã, tarde, à noite, não deixa de fazer sua inscrição e deixar seu like, ok? O seu joinha. E fica conosco, porque hoje será top, né, irmã Será Edmilda? top, sim. E então vejam só. Pois Nós é. estamos em Bosco, ele nos abandonou. Será, minha gente? Ou será que a gente expulsou ele daqui, irmã Célia? O que foi Não, que eu acho aconteceu? que hoje ele ia ser bendito ou fruto entre as mulheres. Ele Ele disse: não quis, Não, não não, quero né? não. E elas vieram de De rosas. rosa, para Aí se ele disse: firmar. Como é que. Não, deixa ele lá. Pois é, nós estamos também aqui com duas convidadas maravilhosas e vocês vão conhecê-las agora. E eu vou deixar para a irmã Célia apresentar, que elas já são bem amiguinhas. Apresente Ora. elas aí para os nossos queridos que estão do outro lado da nossa telinha. Ok, são sim, são muito queridas. Elas são da mesma igreja que nós. É a nossa irmã Cleia e a nossa irmã Márcia. Elas fazem parte da primeira igreja congregacional Vale da Bênção, que nós temos o nosso pastor Bruno, que esteve aqui conosco no episódio passado. E vamos deixar ela se apresentarem, né? Quem é Cleia? Seja bem-vinda, Cleia. Começando logo por mim, né? Então, me chamo Cleia, a conhecida é Cleia Nobre na primeira igreja, né? Muito Todo mundo me bem. conhece assim. Estou na nossa igreja já há praticamente, acho que 24 anos por aí, mais ou menos. Eu fui alcançada pelo Evangelho, eu tinha 22 anos, então cheguei lá já faz um tempinho, né? Sou da Paraíba, sou, sou de uma família de 16 irmãos, mas vim para Pernambuco e aí o Senhor me alcançou aqui, estou por aqui até hoje. Muito Olha aí, bem. coisa boa. Quem chega em Santa Cruz já acho que não quer sair daqui, não, né? Chega. Diz quem toma água de Chega, Santa Cruz. arma a tenda e não vai embora Que bom mais. por isso, né? Irmã Márcia, seja muito bem-vinda. Quem é Márcia? Márcia, também não sou natural de Santa Cruz, né? Eu vim para cá criança e já estou aqui há muito tempo e me considero daqui também, porque eu sou apaixonada por Santa Cruz, até defendo, viu? Estou na primeira igreja há um bom tempo também, há uns 28 anos mais ou menos, devo estar na primeira igreja. E sou casada com o Eronilson, mais conhecido por Quinca, tenho 2 filhos, né? O mais novo casou, fez o caminho contrário. E estamos aqui, né, para contribuirmos, para falarmos um pouquinho. Muito bem. É Fiquem isso muito à aí. vontade, né? Sejam Porque é bem-vindas, um viu? bate-papo, não é Ok. nada formal, é um bate-papo bem Faça de descontraído, conta que viu? está no sofá da sua sala. Oh, É, isso já fiquem à ajuda. vontade, tá?
Então, gente, hoje o tema é sobre a mulher ideal, por isso que estamos aqui, 4 mulheres. Ah, elas estavam falando que não são de Santa Cruz, acho que daqui só a irmã Célia é de Santa Cruz, porque eu não sou. Também vim para cá criança ainda e amo essa cidade, estou por aqui também já há 39 anos por aqui. Olha que coisa Então, boa. gosto demais, amo minha cidade, ganhei até título de cidadã já Santa Legal. Cruzense e sou muito feliz porque também o Senhor me alcançou de forma especial nessa cidade. Então, vamos começar, né? Nosso assunto, nosso bate-papo. Vamos falar Sim. dessa mulher, dessa mulher ideal. E a pergunta já começa assim para vocês: o que seria uma mulher ideal para você, Márcia? Agora vai ser com Sim. ela. E essa mulher ideal existe? Olha, Célia, essa mulher ideal, sim e não. Hum. Eita, Como compliquei, né? assim? Compliquei um Foi. pouquinho. Como assim, né? Vamos pensar o seguinte, aí eu fui pesquisar, que eu sou professora também de língua portuguesa, né? Aí eu fui ver o significado de ideal e o significado de virtuosa. Hum. O significado de ideal, ele vai dar a ideia de algo idealizado, algo que você é pouco palpável, né? E quando você vê o significado de virtuosa, é a habilidade de fazer o bem e fazer esse bem todos os dias. Então é algo mais palpável à nossa realidade. E por que sim e não? Porque a mulher pensada por Deus, à luz das Escrituras, lá que a gente tem aquele padrão de Provérbios 31, ela realmente pensada por Deus era sim essa mulher ideal. Mas com a queda que nós caímos juntos, né, juntas com Eva, e mesmo sendo alcançadas por Cristo, nós não fomos redimidas completamente. Então, essa idealização vai ocorrer no céu. Por enquanto, eu ainda estou lutando No no processo. processo todos os dias, porque eu não sou perfeita. E eu tenho que ter consciência disso, porque assim, muitas vezes a gente olha para o texto bíblico e a gente não se reconhece nele. E isso pode trazer assim uma cobrança que algo ali está inalcançável, como se fosse um padrão muito elevado. Ele é um padrão elevado, sim, porém que a gente precisa estar conformado junto com o Senhor, né? Porque eu sei que eu caio, que eu sou imperfeita, porém eu olho para Cristo e vou me redirecionando nas minhas atitudes, né? Nas minhas ações. Seria mais ou menos por aí. E aí, Muito irmã bom. Cléa? Irmã É, Cléa. E olha, aí, que mulher é essa, depois da mulher? fala de Márcia, que ela já trouxe essas definições interessantes. Então, de fato, quando a gente fala de uma mulher ideal, a gente é algo que nós idealizamos, né? Principalmente quando se parte da cabeça do homem, ele idealiza ali aquela mulher. E é certo que nenhuma de nós vamos alcançar todos os ideais que alguém pensou sobre nós, né? Então a gente vai tentando, tentando atingir alguns objetivos, outros a gente sabe que é impossível a gente alcançar, porque de fato, pós-queda, de fato, depois que Eva foi lá, tomou do fruto, comeu, nós Ah, somos criaturas Eva. caídas, né? É queda em cima de queda. E não apenas nós, mulheres, somos caídas, todos os homens, né? Então, não apenas nós não somos a mulher ideal, vamos atingir esse padrão ideal, mas também nenhum outro ser humano, nenhum homem também vai ser aquele indivíduo que você idealiza, que você pensa que ele vai seguir, né? E a gente sabe que é impossível, né? Nós vamos tentando. A gente tem que, pelo menos, querer acertar, né? Isso. A gente tem que, pelo menos, dizer, eu preciso atingir essa meta, esse objetivo, mas, de fato, ideal, nós não, aqui, até ser redimida totalmente, nós não vamos conseguir. Nós vivemos o já e o ainda não, Isso, né? Verdade. Sim, sim. exatamente. Quando a irmã Márcia falou sobre o Provérbios 31, eu acho tão interessante que. E você também falou que parece uma coisa muito distante de nós. E quando eu leio o Provérbios 31, eu vejo a mulher de Santa Cruz. Porque é Também. aquela mulher que administra a casa, leva o menino para a escola, vai para a feira, vai para a loja, compra tecido, paga tecido, Sim, vai para o banco, Isso. vende, compra, faz transações comerciais.
e ainda vai para a academia, porque hoje está na moda ir para a Ser academia, fitness. que a mulher ideal tem que ter um corpo É, perfeito, né? E Exato. então que vocês poderiam comentar sobre essa questão de Provérbios 31 e a possibilidade, sim, da mulher de Santa Cruz ser bem parecida com essa mulher que estava nas ideias do rei Salomão, né? Do rei Isso, Salomão. da mãe, né, do rei Salomão, né? Isso. Porque são instruções da mãe do rei Salomão Para o para filho. ele, né? Isso. E é interessante porque se ela traz essas instruções, deve ter existido essa mulher, né? Que ela se espelhou e ela trouxe, porque ela é um padrão Ela ali, poderia né? estar falando dela, será? Então, é isso que eu fiquei Acho que não, pensando, né? né? Ela era A gente sempre ela era pensa nessa rainha, perspectiva, né? né? Isso. Essa Mas mulher a gente tem que comerciante, né? Essa pensar. mulher comerciante, ela dá os comandos, mas pode continuar falando. Mas a gente tem que pensar também que nesse contexto de palácios e tal, muito remoto, elas trabalhavam também, porque não tinha. Vê que ela trabalha dando instruções, né? Sim, Instruções sim. ali. Eu faço essa associação com a mulher aqui de Santa Cruz, né? Porque ela assume esse papel em muitos papéis, Muitas né? vezes não estão diretamente na máquina, mas estão em todo o processo Isso. desse trabalho, né? Isso. E é uma carga muito grande, né? Porque são muitos papéis ali para administrar, né? A esposa, a mãe, a dona de casa que está gerindo tudo isso, é uma carga muito grande, né? Eu já passei por essa fase de estar que eu sempre denominava assim, Cleia, como se fosse uma árvore que tinha que dar sombra. E às vezes, ó, você só se fortalece no Senhor, porque senão você não tem condições de estar equilibrando todos esses papéis, né? Porque realmente é puxado e é pesado. Eu, graças a Deus, já passei um pouco mais dessa fase, né? Que eu tô na fase, assim, com os filhos crescidos, criados, adultos, graças a Deus. Mas eu sei o quanto é difícil, viu? É bem puxadinho. Sim. Eu acho que todo mundo que lê Provérbios 31, que é de Santa Cruz, faz essa associação. A gente comentava muito sobre a mulher de Provérbios 31 no seminário com a realidade de Santa Com a Cruz. nossa realidade. E você vê assim, bem estampado, é bem característico, né? Esses dias eu estava lendo acho que era um artigo, na CNN, e uma autora lá escrevendo sobre, e dando o testemunho dela, falando sobre a vida dela, e ela dizendo que as mulheres do século XXI, elas são menos felizes, porque elas, de fato, pegaram uma carga bem maior do que elas podem carregar. E apesar dessa mulher de Provérbios, ela é uma mulher que acorda cedo, que começa a trabalhar, mas a gente vê que ela simplesmente não é somente ela que coloca a mão Na massa. na massa, né? A gente vê que ela sai delegando funções para os empregados. Ela simplesmente não vai lá e faz tudo. Só que a gente aqui, nesse contexto de Santa Cruz, a gente acaba que colocando a mão na massa em tudo e muitas vezes a gente sai atropelando e de fato isso se torna uma carga para a gente, né? Quantas mulheres a gente vê aí sobrecarregadas porque de fato não aguenta mais, não suporta mais tanta carga, Tanta atividade. muita atividade, e às vezes ela faz o serviço dela, ela faz o serviço do marido, do filho, então ela trabalha fora, ela chega em casa, ela tem jornada dupla, não apenas, eu acho que ela tem jornada tripla, Tripla. Tem as que quádrupla, estudam também, minha fora as que gente. estudam, então é uma carga, assim, muito além das nossas forças, que a gente vai, de certa forma, cada vez mais pegando para si, né, Márcia? Isso. Mas a gente não vai suportar. Tem uma hora que uma área vai ficar pedindo socorro, né? E o nosso corpo vai pedir socorro, o emocional, tudo vai pedir socorro. Nesse ponto que Cléa tocou, me chamou a atenção para uma seguinte pergunta, né? A mulher casada, ela que se coloca submissa ao marido, aos seus afazeres, ao seu dia a dia, com todas essas sobrecargas,
pode correr o risco de, ao conseguir fazer isso, se é que se consegue, ela se achar realizada, se achar feliz, porque ela diz assim, ela é a supermulher, se é que existe, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que a mulher feliz é a Mulher Maravilha, aquela supermulher, que ela tem que Isso. estar bem em todas as áreas. E principalmente se ela for casada, tem os filhos, tem o marido, aí tem o seu, vamos dizer assim, o seu lado profissional, tudo coloca-se cumprindo. Mas isso se podemos dizer que isso traz uma autorrealização, ela pode-se dizer que é feliz se ela conseguir fazer tudo isso, se é que se consegue? Bem, eu posso falar, né? Eu acho que assim, até certo ponto ela vai de fato se sentir realizada, porque até enquanto ela conseguir dar conta, né? Uhum. Vai ter certos momentos, vai ter certas ocupações que ela vai pegando para si, que ela vai conseguindo dar conta, né? Então, digamos que ela trabalhe fora e ela estuda, digamos, ela faz uma graduação e ela tem filho, ela tem marido, e aí vai chegar um momento, ela diz, "Ah, eu quero agora começar uma pós aqui, antes de terminar essa Sim, graduação." Daqui a pouco ela tá se sentindo realizada, né? Porque ela tá dando conta. Só que vai chegar um momento que ela não vai conseguir dar conta disso tudo. Então não tem como ela conseguir manter essa rotina por muito tempo. Ninguém, por mais que a gente queira, né? Nós não somos super mulheres, nós não somos aquelas personagens da rede social que tudo dá certo. Eu acho que a rede social influencia muito, né, para que a gente mantenha um padrão de felicidade que é irreal, na verdade, né? Porque todo mundo só vai mostrar o que deu certo. Sim, E o que não dá certo? Por sim, que não vai ali para frente da sim. câmera, né? Todo mundo mostra o menininho pronto lá, mas ninguém mostrou a fralda suja, né? É É verdade. isso. verdade. Todo mundo posta aquele momento com a esposa ali, muito bem, obrigado, mas ninguém mostra o que está por trás dos As bastidores, DRs. né? A casa tá toda arrumadinha, acelera o vídeo ali arrumando, mas ninguém sabe quantas horas ela levou para fazer tudo aquilo ali. Então, eu acho que até certo ponto, até enquanto ela está dando conta, ela vai se sentindo ali, mas que vai pesando A ao gente vê ponto dela aqui nessa questão da não sobrecarga da conseguir. mulher, e não só da mulher, como todo ser humano, também o homem, fere um princípio da criação divina, Uhum. né? Que Deus, ele separou um dia para o descanso. Isso. E as pessoas deveriam parar naquele dia para total, para descansar. Então, nós mulheres, podemos estudar, podemos trabalhar, cuidar da casa, mas não esquecer de ter um momento para descansar o corpo, para descansar a mente, para recompor as baterias, né? Isso. Porque ninguém é de ferro, né, irmã Célia? Não, não, não mesmo. E porque essa felicidade, ela não pode custar as outras pessoas que estão no seu entorno. Porque o que que acontece muitas vezes? Quando você está arrumando, aí você não quer que ninguém suje, você não quer que ninguém chegue, aí você começa aquele processo de arengação, de briga, de De discórdia, discórdia. sabe? Aí assim, fica um clima super chato, depois você termina a casa, mas está todo mundo chateado. Aí para voltar às boas, quer dizer, que felicidade a custo, né? Então, isso são coisas que ao longo do processo a gente vai aprendendo. Você vai dizer, não, eu só posso vir até aqui. Eu sei hoje, por exemplo, que eu gosto muito de pedalar, né? Então, eu tenho que reservar tempo. Não posso fazer um pedal muito longo se eu tiver uma casa para arrumar, porque eu sei das minhas limitações hoje, né? Antes eu não sabia, então eu não reservava esse tempo, não tinha esse tempo aí para o descanso, né? E aí você sai atropelando as coisas e aí tornando o seu dia a dia muito mais complexo. E não tem como. Ó. Por exemplo, eu vim estudar depois, porque eu sempre gostei de estudar. Aí o que que aconteceu? Eu passei na Fafica. E quando eu passei, foi no mês do meu casamento, fazer a matrícula com o meu noivo, que é meu esposo hoje, né? Nós fomos fazer a matrícula lá na Fafica, no curso de História. Eu fiz a matrícula junto com ele. Aí ele disse, mas isso vai dar certo? Porque toda noite, né, a gente é recém-casado, toda noite você sair.
Aí eu pensei por A mais B, realmente, vou adiar isso daí, né? Essa faculdade eu vou adiar. Aí veio o primeiro filho, veio o segundo e o sonho lá latente. Então, assim, tem coisas na vida da gente que lá na frente a gente vai poder realizar com mais tranquilidade, porque às vezes você vai fazer tudo ao mesmo tempo, não vai fazer bem feito, ou vai fazer. Olha, eu sei que todas as coisas, porque está no coração de Deus, né? Primeiramente. Então, depois que os filhos cresceram, eu voltei a estudar. E graças a Deus deu uma virada, mudei até de profissão, viu? Muito bem, muito Funcionou. interessante. É. E interessante o que ela disse, mãe de Milda, porque ela disse assim, o pedalar, aí ela colocou logo em seguida a frase assim, o descanso. Então, para você, o pedalar é um descanso, ou não? O pedalar para mim é algo assim, que você está na natureza e você é uma desopila, sabe? Desopila. Essa Desopila. É uma válvula é de uma fala que escape. É uma válvula de uma escape. palavra que nós usamos muito aqui, desopilar, distrair, Isso, sair do foco, um pouquinho, Descarregar os descarregar. estresses. Eu lembrei de uma frase de uma amiga, porque depois que ela falou isso para mim, olha, virou assim um jargão que eu não abandono, Cléia. A casa não pode estar melhor do que eu. Muito. Olha aí, Esse saiu foi, amor, minha nunca mais gente. saiu esse uhul, mas exatamente. Porque nós esquecemos disso, que nós temos que saber aquilo que nos recompõe, o momento que nós precisamos para nos recompor, para restaurar, vamos dizer assim, a nossa mente, nos Isso, conectar com nós mesmas, né? E isso faz parte da felicidade. é, Isso sim. E isso. interessante aqui que nós começamos o papo com a mulher ideal. Será que ela existe? Ideal para quê? Para quem? E quando a irmã Márcia fala isso, então eu fiquei pensando, a mulher ideal, ela deve ser ideal em primeiro lugar para ela. A sua saúde, como está, né? Como está o seu bem-estar, como está a sua qualidade de vida? Porque se eu for conversar com a irmã Célia, ela vai dizer: para mim, a mulher ideal é isso. Vamos imaginar que vocês três vão dizer a mim o que seria uma Edmilda ideal. Vamos pensar assim, né? Cada uma ia ter uma visão diferente de uma mulher ideal. Então, quando a gente começar a se julgar pelos olhos externos, a gente nunca vai conseguir estar bem com a gente próprio. Isso, Essa questão precisa ser de dentro para fora e não de fora para dentro. isso. Porém, ao longo da história, quem determinou a mulher ideal não foi a própria mulher, mas a cultura onde ela está inserida, a sociedade, os costumes da família, os costumes da religião onde ela está inserida também, a comunidade. E essa mulher, ela sempre vem sendo submetida a uma idealização de outra pessoa ou de outras pessoas, de outras mulheres também. Enquanto isso, ela fica relegada ao segundo plano. O que essa mulher quer? Né? O que ela quer para ela, né? É. Porque as outras pessoas estão querendo coisas dela. Então a gente vê aqui em Provérbios 31, era uma mulher superativa, mas quando você vai para outro contexto, lá na Bíblia mesmo, existem mulheres que não podem nem adentrar uma sala onde os homens estão, que foi o caso de Maria, irmã de Lázaro, e Marta. Marta estava incomodada porque Maria estava aos pés de Jesus e não era culturalmente correto. As mulheres deveriam se recolher à cozinha para fazer os afazeres domésticos. Então a gente vê, quando a gente dá um passeio na história, que a mulher ideal, ela muda de acordo com a sociedade. E então eu pergunto a vocês, assim, vocês acham que uma mulher que é encaixotada no padrão social, no padrão religioso, no padrão da comunidade aonde ela está, ela é uma mulher feliz? Ela pode ser feliz? Veja, alguém já disse que, partindo do Gênesis, né? Gênesis 1, Deus, quando ele faz o homem e a mulher, nos define, né? Gênesis 1, 27, né? Ali quando o Senhor acaba de criar o homem e a mulher,
Então, ele traz uma definição, ele imprime em nós a nossa identidade. Ele criou homem e mulher. Então, Sim. isso é a nossa identidade, né? É isso que nos define. Fomos definida pelo nosso Criador. E aí, um certo autor disse que quando ele chega em Gênesis 2:18, ele vai dizer quais são os nossos papéis, quais são as nossas funções. Eu achei interessante a fala de Márcia, quando ela falou sobre a questão de protelar, né, a questão acadêmica de estudo, porque tem um livro que foi lançado agora recente, eu ainda não li, já vou dar uma indicação, né, que é Toda Mulher Trabalha, que é de Eu Nana comprei ele, é Castilho e ótimo. outra Comecei e não autora, né? terminei. Muito bom. Eu acredito que pelo conteúdo, pelas autoras, então deve ser muito interessante. E elas falam sobre essa questão do trabalho, porque a gente, de fato, vai ter momentos que a gente vai precisar escolher, né, a questão do trabalho. Todos nós vamos ter trabalho, toda mulher trabalha, seja em casa, seja fora dela, a gente vai ter várias funções, está aí desempenhando várias funções. Vai ter funções que a gente vai precisar protelar. Agora, sobre a sua pergunta, toda mulher é feliz no seu contexto, nós vamos sim ser influenciadas, né? Eu acho que toda mulher, todo ser humano, ele é influenciado pela cultura em que ele habita. Contudo, a gente não pode esquecer quem nós somos, né? A gente não pode perder a nossa identidade, porque a gente sabe que hoje o mundo ele vive uma crise de identidade, né? O mundo ele está o tempo todo ressignificando. As pessoas não sabem nem mais se são Ninguém humanas, sabe se né? é Se, humano, então se confunde, se luta-se pelo aborto, mas agora a gente cria bebê reborn, né? Ô, irmã Cléia, então, de repente, talvez seja o caso de algumas mulheres não saberem quem elas são? De fato, Porque se eu não sei quem eu sou, o que me apresentarem, eu vou, no mínimo, ouvir. Mas se eu sei quem eu sou, eu não vou compartilhar. Eu posso ouvir, mas não absorver Sim, essa fala. exatamente. Então, sim, acho que muitas vezes pode acontecer isso, sim, sim. né? Então, quando a gente olha assim para a história, vamos pensar nas muçulmanas. Elas são mulheres ideais para aquele contexto ali. Sim. Elas usam burca, só deixa o olho de fora, numa telinha, não todas, né? E é Precisa usar o interessante que hijab. elas se maqueiam, que elas têm Sim, toda uma vida ali por baixo Tem a por estética daquela, baixo, também, a né? mas ninguém beleza. pode ver, para elas é normal. Uhum. Isso. Para casar, precisa pagar um dote, eu acho que é no islamismo mesmo. Sim. E então vi uma fala de Rodrigo Silva falando que no Egito uma moça ficou, disse, como assim? Aqui no Brasil, no contexto cultural do Brasil, se tiver que pagar um dote, a gente se sente vendida, não é verdade? Isso Né? A é. gente protesta. E lá elas disseram, como assim as mulheres não se valorizam, não recebem dote e tal, tá entendendo? Então, o que é um contexto de mulher ideal para uma comunidade pode não ser para outra comunidade. E complementa a fala da irmã Márcia no começo, a sua Uhum. também, que sim, ela existe e não existe. É, Depende, né? isso. Mas aí a pergunta é a seguinte: e essa mulher que está toda coberta ali, ela aceita como sendo a mulher ideal para aquela situação, para aquela religião? Sim. Aquela mulher, ela é feliz por baixo daquela burca? Aquela mulher, ela é feliz quando aparece um dedinho do tornozelo e muitas vezes são espancadas, elas estão vivendo, parecendo o ideal, mas será que são felizes? A gente vê também religiões próximas a nós, né? Mulheres que precisam usar véu, que não podem cortar o cabelo, outras não podem usar calça comprida. Isso é aqui no Brasil. A mulher ideal é aquela que tem um coque bem grande, né? É aquela dali, a mulher santa, boa para casar. A mulher ideal é aquela que sabe fazer comida, né? Sabe bordar, né? Isso Dona foi, de casa. dona de casa. E então eu pergunto a vocês, será que essa mulher, quando ela é enquadrada nesses conceitos, será que ela é feliz? É porque, assim, o felicidade para esse contexto, eu acho que ele é muito mais amplo, porque nós pensamos a felicidade pelo status quo, né? Eu sou feliz se eu trocar de carro, eu sou feliz se eu tiver a roupa de marca, eu sou feliz se eu tiver a casa na praia, eu sou feliz se eu tiver piscina, porque, assim, a sede do ter, ela é assim que não se esgota. E aí nós teríamos que ver
como elas são educadas e o que é o padrão de felicidade para aquela cultura, que eu acredito que é minimizado essas questões aí que nós temos, né? Porque assim, eu acho que elas têm mais dificuldade de acesso a todo esse modernismo que nós temos, né? Porque de fato hoje é difícil até para uma mulher cristã, porque ela não tem tantos padrões. E é uma bênção a nossa igreja agora estar desenvolvendo a escola bíblica dominical, porque é uma forma de nós prepararmos mulheres, futuras gerações serem fortes, porque muitas mulheres elas se deixam seguir porque elas não têm um modelo. Então elas vão procurar onde? Na internet. Aí eu preciso da mãe ideal, alguma mãe que está sofrendo as peripécias que eu estou, então preciso desse padrão. Eu vou procurar onde? Eu vou procurar na internet. E às vezes ela não encontra, às vezes ela não abre o coração para uma irmã da igreja que está mais próxima a ela e tudo mais, né? Às vezes não acontece isso. Então, assim, a gente tem N dificuldades com relação para a gente poder pensar essa questão da felicidade, a questão do ideal. Nós temos mais as mulheres reais, que elas estão acopladas todas em Deus, né, numa multiplicidade muito grande e uma diversidade. E é muito lindo isso, a gente perceber isso no Senhor, né? Marcelo? Trazendo essa questão, como você colocou, da igreja, né? A nossa igreja tem a escola bíblica dominical, nós podemos tratar esses assuntos, aprendermos com esses assuntos. E aí, a igreja evangélica, no geral, ela tem dado oportunidade para as mulheres. Qual é o papel da mulher dentro da igreja? Uhum, Das igrejas no geral, não só é na nossa. O sim. que é que vocês pensam sobre isso? Eu acho que em termos de Brasil, Em a termos de mulher. Brasil, né? Eu vou Que é falar uma de cultura Brasil, bem né? Porque diferente. quando a gente fala, você falando da questão cultural, envolve muito essa questão da felicidade Sim. culturalmente. Provavelmente as mulheres muçulmanas, a maioria deve ser feliz lá, Dentro né? do contexto Dentro do dela, né? A gente contexto teria que dela. entrevistar elas, né? Aí a gente Porque vai ter que se entrevistar elas elas. souberem do nosso contexto, talvez seja escândalo para elas. Isso. E, né, e Exato. vice-versa, Ó, né? A elas são gente educadas. Por exemplo, se o marido tiver condição, ele pode ter mais de uma esposa. e Isso para Ah, ela a é gente, a e inconcebível para pra gente elas gente, são não, até né? um privilégio, Isso, porque quer dizer que ela é a principal e ele ainda tem outras. Isso Isso, significa poder para Uhum, ela na cultura delas. uhum. É até bom. E com relação à igreja, eu vou falar pelo nosso contexto. Eu acho que a nossa igreja, as mulheres que não servem, que não estão dispostas a estar ali à frente, são as que não querem mesmo, né, Márcia? Isso. E em termos de igreja brasileira, eu acho que as mulheres são muito atuantes nas igrejas. Hoje, até no meio reformado, a gente vê assim vários ministérios de mulheres trabalhando com mulheres, com jovens. Então, a gente criou muito aquela ideia bateu muito tempo, né? Bateu muito naquele ponto do pastorado feminino e a gente perdeu muito tempo com quem não deve. E acabou que muitas mulheres ficaram feridas se não tivessem sendo pastoras e deixaram muitas vezes de servir a igreja de Cristo, né? Então, existem muitos meios que a gente pode servir na igreja. E a nossa igreja é uma igreja com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 membros. Então, falta gente para estar trabalhando, falta Isso. gente para servir. Você vai vendo aquelas pessoas o tempo todo. Eu costumo dizer que eu acho que o povo já está cansado de mim, porque você acaba pegando várias atividades, porque você vê uma necessidade, mas aí você não vê muita gente se dispondo. Então, a igreja, a mulher é muito útil na igreja. E a gente vê isso quando a gente olha para o ministério de Paulo, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê que eles não excluem as mulheres, né? Apesar de ter aquela passagem lá de Coríntios, que Paulo manda as mulheres ficar caladas, não vamos entrar nesse debate. A gente Esse até fala, né? próximo podcast. Mas Segundo as Timóteo. mulheres têm sim seu lugar na igreja, elas Timóteo têm também. muito a dar, a oferecer, né? O seu trabalho na igreja. Eu comecei trabalhando na igreja, dando aula a crianças.
E aí eu decidi fazer o curso de teologia exatamente porque eu dava aula a crianças. Entrei no departamento, Márcia ainda estava à frente dele. Então, Márcia foi uma das minhas, aquela que empurrou, né? Que me Puxou. colocou, me puxou para estar dando aula para criança. E aí hoje eu estou lá com as mulheres, né? Acho que eu já passei por todos os departamentos e eu decidi fazer teologia para ter um preparo melhor, exatamente para dar aula à criança. Até uma mãe disse assim uma vez para mim, perguntou, disse, você foi fazer teologia para dar aula à criança? Eu disse, sim, porque ali é a base, né? Então, essas crianças, elas precisam ser bem instruídas. Nós estamos instruindo para a eternidade, né, Márcia? Isso. Eu Então, fui nós fazer devemos teologia preparar o para coração. ministrar o louvor na igreja. Eu digo, eu tenho Tá medo de vendo? falar besteira, minha gente, vamos estudar a Exatamente. Bíblia. Também. Mas, assim, interessante quando a irmã Cleia fala que fez teologia para ensinar a criança. Que interessante. Fazer teologia hoje, uma mulher fazer teologia hoje. Porém, eu acho que até meados do século XX, mulher não fazia teologia. Ou Não. talvez até os anos 80, 70, não sei, É. não lembro bem. Eu estava estudando e diz assim que até o final do século XIX, as mulheres elas só trabalham os ofícios da mulher era ser dona de casa, ser mãe e cuidar do marido, até final do século XIX. A partir da Segunda Guerra Mundial é que se teve mais oportunidade para que essa mulher se profissionalizasse se profissionalizasse, não, pudesse trabalhar fora. No começo do século XX, elas podiam ensinar a criança, podia trabalhar assim, em empresas da família, podia ser enfermeira e ensinar crianças só. Aí depois essa questão de trabalhar fora foi se modernizando, modernizando. Por que eu puxei esse contexto histórico? Porque quando a irmã Cleia diz assim, eu fiz teologia, e se vocês ouvissem hoje uma pessoa dizer, está querendo ser inteligente, isso é uma vergonha. O que vocês achariam? É, Estranho, né, para o dia de hoje? Pode responder. falar Uma logo, mulher Cleia. querendo ser inteligente, querendo estudar teologia, que vergonha! Olha, eu acredito que, bem, eu não tive essa dificuldade no meu contexto, Não, eu estou né? dizendo, se vocês ouvissem, Sim, assim, se você sim, ouvisse, sim, mas, lógico que hoje a gente não ouve, mas se você ouvisse, sim, mas chega assim, Eduardo aqui e diz, de Eduardo, longe, né? De longe, a gente vê que, de certa forma, por parte de alguns homens, ele meio que assim, olha, vixe, atravessado. tá, os meninos que estudavam comigo, eles diziam assim, ó, não fica me avaliando quando eu for pregar, não, viu? Tá. Mas eu acredito que ainda existe assim aqueles desinformados que ó, quer ser mais inteligente do que o pastor, né? Essa questão, né? Mas no meu caso eu não tive não esse problema não. Pelo contrário, eu acho que bem, eu entrei no seminário porque o pastor Bruno me arrastou, outros me mantiveram lá, assim, me ajudaram Não, muito. assim, a pergunta era hipotética, não é Aham, uma sim, realidade mas eu hipotética. É acredito, chocante, né, se a gente ouvisse. sim, Mas isso era uma prática que era costumeira na igreja, no meio dos cristãos mesmo. Mulher não podia estudar sim. e muito menos teologia, entenderam? Então, é porque eu faço o contexto histórico para Sim. bate lá, Mas, bate cá, mas eu porque hoje, acredito que né? ainda E tenha, viu? era a Em algum mulher contexto ideal, muito fechado. a mulher ideal daquele tempo, ela era essa mulher e ela aceitava, porque também ela queria, tem as crenças, né? Ô, E hoje não, hoje a gente estuda, hoje a gente trabalha sabe por que e eu acho que ainda há? Porque me ocorreu agora, nós passamos por uma experiência, eu e Cleia, Ah, sim, num lembrei. contexto em que nossa igreja fazia um evento de teologia, né, Cleia? Era, E a confere. gente sempre estava à frente, ou na livraria, auxiliando, a gente corria para aqueles livros, porque a gente ama livros, né? Sim, Aí eu presente, me pode dar livre. infiltrava por ali. E aí o palestrante, a gente não vai dizer o nome para não ser chato, Não pode. depois vocês me digam. Que inclusive a gente gosta muito dele. puritano, até o tutano. Isso. Aí
Se der mais umas A duas gente dicas, eu descubro. porque sempre, quando a gente está nesse contexto, que é um contexto mais masculino do que feminino, Sim. né? Porque a gente não tem tantos padrões. A gente vê que é difícil mesmo uma mulher estar à frente, né? Pregando, ou não como pastora, mas que ela tenha Administrando algum. oportunidade de pregar, de levar a palavra, então é muito difícil. É tanto que quando tem, ela termina ficando até sobrecarregada, porque não tem Ou pessoas. rotulada. Ou rotulada. E era uma dúvida nossa. É porque a gente, na época, estava ensinando aos adolescentes, né? Isso. Se era correto nós, enquanto mulheres, estar à frente de uma sala de adolescentes, porque a gente pensava no seguinte, eu e Cleia, nós temos adolescentes N modelos de família, né? Porque aí nós temos a mãe solo, com filho adolescente que precisaria de um padrão masculino para ele. Aí tem a professora de escola bíblica, que é a professora, né? E aí tem dúvidas, tem situações. Então, isso era uma coisa assim que a gente ficava conversando. Aí, nesse belo dia, a gente foi perguntar ao pastor, né? Ô, pastor, o que o senhor acha de nós estarmos à frente ensinando aos adolescentes? Aí ele olhou assim para mim e olhou para a Cléia. Que não era pastor Bruno, foi Não, o pastor não, que foi vocês um não estão palestrante, dizendo o nome. palestrante Fique bem a observação. puritano. Era palestrante. Era o da palestrante conferência. na Na ocasião. ocasião. Aí ele fez. Quando ele me fez a pergunta, Célia e Edmilda, eu tremi. Cléia também. Ele fez a seguinte pergunta. A irmã é casada? Eu já sabia o que vinha depois dessa pergunta, né? Porque eu imaginei o seguinte, ele vai dizer, vá perguntar ao seu marido. Dito e feito. Ele deu uma evasiva lá, né? Foi. Não disse o que ele pensava a respeito disso, porque a dúvida minha, eu tinha que me reportar ao meu esposo, sabe? E o que eu achei interessante do meu esposo foi que, pensando no podcast e lembrando disso, eu falando com ele, ele disse, mas assim, eu acho que foi assim uma certa Grosseria, né? Grosseria, não ignorância tem dele, porque outra assim é uma palavra. dúvida genuína que ali poderia estar ajudando como um homem de Deus e tal, né? Que você perguntou a mim, mas aí poderia vir uma outra opinião e tudo mais, né? Eu achei bem interessante a resposta que ele deu. E muita gente, falando sobre ainda essa questão de fazer teologia, muita gente dizia assim na igreja, né? Algumas pessoas diziam, vai fazer outra coisa? Por que tu vai fazer teologia? Porque, de fato, teologia, qual é o retorno que a teologia vai me dar? Então, além de eu decidir fazer teologia pela questão das crianças, eu também pensava nesse contexto que a gente vive, porque a gente, Piper diz que mulher fraca teologia né? fraca produz mulher fraca, né? Então eu pensava em dar a resposta da minha fé, porque de fato, se você não tiver um conhecimento bíblico profundo, que você se dedique ao estudo da Escritura, você de fato vai ser levado aí por essa onda que segue. Não, eu não me refiro nem não apenas à questão dos conceitos do mundo que se levantam, né, Márcia, todos os dias, mas também igrejas fracas, igrejas sem teologia. Então, às vezes você, sei lá, se desentendeu na sua igreja e você se debanda para qualquer outro tipo de igreja. Então, você precisa ter um fundamento, né? Você precisa saber em quem você crê, por que você crê dessa forma. Porque você está em determinada Porque doutrina, né? você está Determinada seguindo igreja. determinada doutrina. Todos nós precisamos da resposta da nossa fé, Sim. né? Todos nós cristãos, estou me referindo aqui a nós cristãos. Então, eu pensei muito sobre isso. E, de fato, e não apenas isso, porque você vai poder contribuir em N áreas, né? Em N áreas. Você sabe que a igreja, de certa forma, é muito carente, né? Precisa de mais mulheres na teologia, por favor. E Sim, quando sim. Já você temos foi fazer bastante, teologia, como você ainda é solteira. Aí, Outra questão, né? pois é, e é interessante porque aqui nós temos 4 contextos de mulheres diferentes, né? Eu sou divorciada, você é solteira, ambas são casadas, as outras duas. E aí eu volto à pergunta: a mulher solteira ou a mulher casada, qual o padrão de mulher ideal?
Eita, eu vou falar Aí de Cléia mim. fala mulher como solteira. solteira e Márcia traz o seu ponto de vista Sim, sim. seu, Como uma mulher né? solteira Porque a deve gente ser. fala muito dos outros. Sim. Quando a gente diz todo mundo, aí até às vezes volta e meia, isso é costume de mãe dizer, mas você não é todo mundo. Então, aqui, Isso. quando nós falarmos assim, a mulher ideal, vamos lembrar de Sim, eu, Quem nós na primeira somos. pessoa, o que é que eu penso? sim, sim. Que pelo menos deva ser uma mulher ideal. Aí você vai ter o seu pensamento, você vai ter o seu, independente se a gente concorda ou não. Mas e aí, a mulher solteira, a mulher Eu vou ideal? falar, complementando, vou Por falar uma favor. perguntinha que Bosco deixou pra Eita! gente. Ele não veio, mas Olha, mandou as Bosco, dele. você Só não um né? estava. detalhe, Bosco Ele- foi meu professor, viu? No seminário pentecostal. Eu estudava também. Você Foi. lembra de mim lá? Eu Não, fiz né? 1 ano. Eu fiz uns Foi. 7 anos, minha filha. É, Eu nunca vi como eu estudo. Nunca vi tanta disciplina na minha vida. então, Enfim, complementando, né? A mulher solteira, a mulher casada, a pergunta dele é assim: a mulher ideal é a mulher casada? Precisa ser casada? É a mulher casada que vive a submissão ao marido, só obedecendo às ordens, entre aspas, do marido, cuida dos afazeres domésticos, que não são poucos, e cria os filhos com o mesmo segmento que recebeu. Esse é um Nossa, tipo de mulher ideal. é muita coisa, né? Numa pergunta só. E ela precisa ser casada, já que nós temos aqui uma É. solteira e uma divorciada. Sim. 2 casadas. A gente vai puxar a brasa para a sardinha, Márcia? É, Não, né? Não, Né? não. É, porque Aí depende da criação, né? É. Porque assim, por exemplo, no meu contexto, eu fui criada, eu sou filha mais velha. É uma cobrança muito grande do filho mais velho, né? E aí, pensando que eu sou de uma geração aí, eu sou de 70, né? De 71. Então, quando eu estava aí jovenzinha e as minhas primas começaram a casar, eu percebi que minha mãe já começou a ficar Se inquieta. preocupar. Isso eu com 18 anos, viu? Então, assim, era toda uma preparação voltada para esse contexto. Então, naquela situação, se eu não casasse, provavelmente ia haver uma infelicidade, havia uma cobrança muito Da grande a moça, respeito né? Para disso, né? casar. Para casar, para constituir família, aquela coisa toda. Então, era uma outra realidade que nós temos hoje, né? Então, assim, mais a felicidade ou ser ideal, vai ser ideal se encontrar a pessoa também de Deus, que faça par a esse compromisso, estabelecer essa família. Porque, assim, a gente tem que há de convir que há situações que colocam a mulher em risco, que não é ideal. Tem uns casamentos que é É, melhor sem, né? exatamente, exatamente. Que aí é um contexto até perigoso para ela também, né? Sem contar que nem toda mulher, ela pode casar. Às Se ela vezes tem não dá vocação, certo, às vezes ela não tem às vezes não tem vocação. vocação, às vezes Isso, namora, passa um tempão, não, o relacionamento acaba e a pessoa fica frustrada isso. e acaba não casando. E É. então, a felicidade dessa mulher dependeria do. Já pensou se dependesse de um casamento? do Estado Aí, Civil, bora né? deixar essa pra Cleia, que ela é solteira. Cleia, Ah, conta aí pra nós, mulher. já pensou se minha felicidade dependesse do meu Estado E a Civil? mulher ideal também, se E a mulher dependesse ideal, do então? casamento. E a gente tá aí vendo o sorriso de Cleia, já tá vendo que, graças a Deus, né? Então, eu não acredito que ninguém é feliz só se casar ou também sendo solteira, né? Então, eu acho que pegando a deixa de Márcia ali, ela dizendo que às vezes você precisa, enquanto cristã, precisa encontrar alguém que contribua para aquele que o cara idealizou, você também consiga concretizar, né? É lógico, no meu caso, lógico, eu sempre pensei em casar, constituir famílias, mas aí não foi, né? Então, porque
Deus não quis me dar um marido. Então, Até agora, né? De amanhã em diante. Até De amanhã em agora. diante. Isso Isso é muito significa que eu nova. tenho que ser infeliz, isso tira minha felicidade, isso tira meu desejo de viver. Quer dizer que, até porque se a minha felicidade está num contexto de um casamento, isso é idolatria, né? A Bíblia chama isso de idolatria. Então, só Sim. vou ser feliz se eu for ser casada, né? Então, no dia que eu já ouviu aquela frase, né? Quando eu conseguir isso, eu serei feliz, né? Da mesma Uhum. forma, a gente pode colocar isso numa graduação que a gente queira Sim, fazer. isso. Quando eu concluir tal curso, então eu vou ser feliz. Então, não depende do contexto, né? Não depende daquilo que você está vivendo, daquilo que você almeja. A gente almeja diversas situações na vida da gente. A gente planeja, mas o realizar é de Deus, né? O homem planeja É e Provérbios quem 16, realiza, 1, né? Ele diz, o exatamente. homem faz Provérbios já seus diz. planos, mas a resposta vem do A Certo. resposta Senhor, né? certa vem da boca de Deus. Então, a gente planeja, mas vamos esperar no Senhor, né, Márcia? Eu Exatamente. acredito que é mais prudente do que você, muitas vezes, atropelar. E aí você vai ter aquele casamento que você tanto idealizou, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra, né? Nele, Então, né? não adianta simplesmente querer casar. Querer casar, eu sempre quis. Casar a todo custo. Constitui família. Eu acho que a maioria das mulheres, elas pensam, lógico, hoje menos ainda, né? Mas a maioria sempre pensa assim. Agora, se não for o ideal de Deus para a minha vida, então eu vou descansar nele, né? Então a gente precisa estar contente, apesar das situações, né? Apesar do contexto que a gente está vivendo. Muito bem. Então, irmã Célia, vamos falar dos nossos apoiadores. Sim. E Misericórdia, que eu ia esquecendo. lembrando Eita. também que no decorrer do episódio você vai, ó, dando suas curtidas, viu? É isso Ajuda aí, aí. gente. Curte, Nós compartilha, estamos. compartilha, comenta. O que você acha dessa mulher ideal? Faz um Sim, deixe comentário os aí, seus eu quero comentários. saber. Eu quero saber que mulher, como é uma mulher ideal para você? Porque essa mulher tem que ser ideal segundo o seu pensamento. Mas veja só, nós temos os apoios. Se a gente Sim, não tivesse apoio cultural, sim, não tivesse porque colaborador, os, minha gente, o podcast Religados não existia. os apoios são aquelas pessoas que colaboram conosco para esse podcast, porque nós temos toda uma carga financeira para ele estar no ar, né? É isso E aí. você também é convidado. Se você quiser ser um dos patrocinadores, um dos nossos apoiadores, você vai poder estar entrando em contato com qualquer um de nós Qualquer um três, de nós. eu, Bosco, a irmã Edmilda, e aí vai estar dizendo, olha, não, eu vou ser um apoiador, um contribuinte do podcast Religados, ok? E nós temos como apoiadores o JM Kids, Centro Educacional Ludos, Maser Transfers e Tecidos, Esquadra Imóveis, Multiclin Saúde, Clínica Santa Saúde e Decidida Moda Praia. Esses são os Os nossos nossos apoiadores apoiadores e o até o podcast momento. Religados agradece, né, a Sim, eles. com E a certeza. gente espera você, viu? Vir falar com a gente, que vai apoiar, vai dar apoio. A gente precisa, sim, da colaboração dos nossos amigos. É Vamos isso aí. continuar esse papo que está muito bom. Vamos E embora. aí, pensando nessa fala da irmã Cléa, quando a gente escuta assim, irmã Márcia, dizer assim, olha, eu me realizei profissionalmente. Eu não casei porque eu primeiro queria me realizar profissionalmente. Agora eu posso dizer que sou feliz. O que, Aí. que a irmã Márcia pensa dessa fala, dessa É, frase? a pessoa construiu, e como Cleia disse, né, idealizou aquele sonho de toda uma carreira acadêmica. É um esforço muito grande, abriu mão, renunciou a algumas coisas, né, porque focou naquele objetivo, se idealizou em parte, né? Eu acredito que se realizou em Porque parte. poderia conciliar, como foi seu caso. As minhas professoras, por exemplo, quando a gente chega no momento de apresentação, de um congresso, alguma coisa assim, né? Aí eu digo sempre, porque assim, eu entrei na educação faz pouco tempo, né? Eu estou como professora contratada do Estado há 4 anos. E aí, quando tem algum congresso, porque geralmente alguém imagina assim, ela tem muitos anos de carreira. Aí eu não, comecei agora, como assim, né? Aí eu disse, não, porque eu fiz o caminho inverso. Eu fui ter filhos e tal, e tal, tal. Quando eles cresceram, foi que eu
Foi estudando. decidi e eles me apoiaram, né? Porque também teve o apoio deles, graças a Deus. E aí as professoras, você não fez o caminho inverso, não. Veja só, uma professora minha disse, ela fez isso. Sabe as palavras, Ela né? disse, você não fez o caminho inverso. É. Quem fez o caminho inverso fui eu, que agora não posso ser mãe. Pois é. O Foi. relógio biológico não tem como Não- Aí ela esperar, não né? para. Não tem como eu esperar. que fiz o caminho inverso. Você está no caminho certo, viu? Aí assim, porque sabe que eu tinha uma história? Eu carregava o peso da idade. Eu me achava velha para determinadas coisas quando eu entrei na educação. Porque eu imaginava que eu não ia ter muito sucesso com adolescentes. E foi o contrário. Porque, assim, experiência, né? Eu acho que experiência e coisa e tal, eu conquisto. É Deus. Eu só posso atribuir esse dom realmente a Deus, né? E aí eu achava isso, eu achava que era velha. E aí foi essa fala dela. Ela disse: Não, senhora, você fez o caminho correto. Eu não, que fiz o caminho, ó, tá vendo aí? Eu tenho um prazo de validade, Márcia, porque eu não corri atrás, aí não tive filhos, agora como é que fica essa situação, né? Rapaz, essa sua Sim. professora merece um uhul É. para ela, porque ela É, merece, é. que sabe as palavras. Isso. Que Campina nós, Grande na UFCG. que as mais jovens É, possam, isso, me né, lembra pensar refletir. nessa frase. Exatamente. Nós temos Muito prazo de interessante. validade. Quer ser mãe, olha, vai logo Exatamente. pensando. A partir dos 30, a gente já começa Isso. E desacelerar. quando você tem filho pequeno, você também tem que ponderar, porque aquela criança vai crescer e cresce muito rápido, e você já trabalha, aí você vai passar um período longe, aí você vai terceirizar essa educação, como é que fica, né? Essa Aí a gente, presença. é preciso que você tenha esse tempo. Por isso que essa mulher ideal, muitas vezes a gente olhando aí na rede social, confunda muitas mulheres e elas se frustram pelo processo que elas estão. Mas a gente está num processo, aguente firme, se fortaleça no Senhor, que vai passar, os filhos vão crescer e você vai poder cuidar de todas as áreas que você tem vontade, né? Márcia falando dessa questão da mulher casada e que ela não fez o papel inverso, né? Você não Graças fez o a Deus papel- por isso, Não né? fez o papel inverso, e ela dizendo que se achava velha para entrar na educação, ela sempre comentou muito isso comigo, né, Márcia? A gente sempre fala sobre essas Isso. coisas. E aí eu lembrei de que quando eu estava terminando meu curso de teologia, aí que infelizmente a igreja tem uma ideia de que quem é auxiliador, ali o texto, é quem é casado. Então, é o Estado Civil que vai definir se você é auxiliador ou não. Auxiliador Só ou que não. está se referindo a mulheres, né? Outro dia eu perguntei Isso. isso a uma jovem, porque se ela queria que botasse o contato dela no grupo da auxiliadora, ela disse: Não, irmã, eu ainda não me casei, não. Eu disse, mas você não faz parte, não ajuda lá e tal. Aham. Mas eu não sou auxiliadora. Aí Eu eu não sou casada, né? também não. Aí, A compreensão quando eu estava dela. no seminário, eu tive meio que essa dúvida. Aí eu lembro que um professor dizia assim: ó, termina teu curso, vai falar para mulheres, vai ensinar mulheres, vai dar palestra para mulheres. Aí eu, como é que eu vou dar uma palestra para mulher? Nem casada eu sou. Ele disse: e que te define é teu estado civil? Aí isso ficou na minha cabeça, né? Pois é, pá! Então, logo no É. início do seminário, aí eu fui para uma conferência em São Paulo, da Fiel. E aí, a palestrante lá é a autora daquele livro Feminilidade Radical, Ai, é né? ótimo, A Caroline. Elise. Isso. Aí ela disse, olha, eu sou uma pessoa improvável para estar aqui, porque assim, eu sou uma mulher solteira. E eu vim falar para a maioria das mulheres que estão aqui são casadas. Aí foi assim, bem, o que eu tinha acabado de ouvir ali impacto, atrás, né? aí ela confirmou aqui na frente. Então, não é o Estado Civil que nos define, né? Eu acho que, independente se você é solteira, casada, você pode dar aí muitos frutos, né? Contribuir. E ser a mulher ideal. E ser E uma são mulher... ministérios diferentes, né? Sim. São ministérios. Interessante nas falas de vocês, aí eu fico, ó, passado, presente, futuro não, né? Quando for seguir para o futuro. Mas essa questão da realização profissional, que antes também a mulher não podia trabalhar, né? Como nós falamos aqui. Se uma mulher, naquele tempo, quisesse trabalhar, vamos dizer assim, de metade do século XX para trás, quisesse trabalhar, ela era taxada de feminista. Olha a feminista querendo trabalhar. Olha a feminista querendo fazer teologia e dar palestra, porque
nós estamos aqui conversando, isso é um privilégio dos dias atuais. Antes, mulher não falava em público. Enfim, mulher não podia trabalhar fora e ela tinha que se dedicar exclusivamente ao lar, a casa, os filhos e o marido. E se ela quisesse fazer qualquer coisa diferente, ela era taxada de mulher não ideal. Hoje a gente vê o caminho inverso. Se a mulher ela resolve ficar em casa, cuidar da casa dela, do marido, dos filhos, aí a gente vê já o pessoal dizer: olha, uma preguiçosa, não estuda, não se forma, Depender de homem, né? depender de homem. Aí você vê como a gente sempre vai estar sendo julgado ou sendo enquadradas no momento em que, no contexto em que a gente está vivendo. Sim. E então eu pergunto a vocês, diante disso, desse contexto que vai para lá, que vem para cá, a mulher sempre julgando a outra, Cléa, ela é a mulher ideal, ela não casou, ela estuda, ela é realizada profissionalmente, irmã Célia também. E aí, quando olha para alguém que é doméstica, que decidiu, aí diz: nossa, não estudou, não se interessa pela vida. Vocês acham que há uma rivalidade feminina? Ah, existe. Olha, eu sou a Existe. ideal, você está fora do Existe. padrão, E a né? gente tem que ter cuidado com isso, né? É. Porque, assim, muitas vezes eu fico me perguntando com relação ao Instagram sobre isso. Porque, por que que eu tô postando isso? Porque eu gosto demais, de vez em quando eu me pego um pouco blogueira. Eu disse, espera aí, qual a intenção disso, né? Sim. Vamos estudar o que está no cerne disso aqui. Porque nós nos comparamos muito. E isso pode ser prejudicial, porque o meu ponto de partida é diferente do seu. E aqui, Vice-versa. vice-versa, né? Em relação a nós. E aí não pode, porque são diferentes pontos de partida e de repente você está numa fase, está mais relax, a outra pessoa ainda está com aquela carga toda e está se comparando que não chegou lá, tá a outra pessoa que você vê que está viajando, altas viagens, você não, você está aquém. Então, isso é um fator de rivalidade e as redes sociais trabalham com isso. Elas só ganham dinheiro em cima Eles se disso. alimentam Se através alimentam disso. disso, né? Da rivalidade mesmo, de mostrar, porque uma hora ou você tá lá em cima e o outro tá te vendo e te admirando, e outra hora você tá lá embaixo, você tá olhando para cima e tá admirando. Então a gente tem, enquanto mulheres, a gente tem que ter muito cuidado e pegar na mão uma das outras, sabe? Há essa dificuldade ainda porque a gente não sabe chegar as mulheres mais novas, né? A gente não sabe chegar, olha, está precisando. Esse contexto que a gente vive também, né? É um contexto que todo mundo trabalha, a gente já chega assim, em cima da hora do culto, a nossa conversa é bem Bem no restrita, automático, no né? Bem, automático, exatamente. Então, é, isso aí existe muito, Edmilda, e vai existir no universo até por mais que a gente se esforce, vai existir dentro da nossa comunidade também, É. né? Dentro da comunidade cristã também existe, né? Isso é. E falando nessa questão de todo mundo viver nessa. As mulheres vivem mais em guerra do que acho que homem com homem, né? Mas tem suas guerras. Eu lembro muito da questão do padrão único, né? A gente entende muito bem, porque aqui em Santa Cruz a gente vai comprar uma roupa ali no Moda Center, aí chega lá, é tamanho único. Aí o tamanho único entra 36 até 44. É mais ou É menos malha esse boa, viu? paralelo. Assim, é tamanho único. Então, o mundo estabelece um Um padrão padrão. que quer que todo mundo caiba dentro. E a gente não vai caber. Então, a minha realidade de uma mulher solteira, né, independente, né, independente, porque eu moro aqui, a maior parte da minha família mora distante, né? Eu não tenho muita gente próxima da família em si. Eu tenho a família da fé, graças a Deus, a igreja. Mas assim, o padrão não é, o padrão para mim não é o mesmo que vai caber para Márcia, né? Contudo, a gente carrega princípios, né? Isso Então, é. esses princípios vai fazer com que também a gente faça essa diferenciação. O princípio é o mesmo,
Mas eu sei que determinadas vai estar eu lá solteira numa reunião que só tem casal, vê? Eu vou me sentir Um peixe fora um d'água. peixe fora d'água, né? Ficar nadando. Da mesma forma que vai estar lá uma reunião só mulher solteira, chega aquela mulher sozinha, casada. Tá fazendo o que aqui? Verdade, é desse Né? jeito. Não é que não possam estar juntas, lógico, né? Eu acho que cabe todo mundo também junto e misturado. Mas assim, o padrão, ele também, ele não vai caber todo mundo ali certinho, não. Para casado, para Não, vai ter que solteiro, se né? adequar, né? Vai Isso. E então, ter que se vocês falando isso, adequar. eu lembro de uma influência, eu não lembro o nome dela, eu vi só passando assim rapidinho na rede social, que ela estava sobrepeso, agora muito, e ela Uhum. propagava, assim, tipo, defendia a bandeira A de que verdade era ser está, gordo, né? sim, é ser feliz, o importante é ser feliz, só que ela é Sim. cheia de comorbidade já, doenças. Uhum. E então ela fez e isso, aí tem, quando a pessoa está no sobrepeso, aí vem um grupo e diz, cuidado com a saúde, né? E a gente se Sim. preocupa realmente. A crítica, né? Tem a crítica tal, e ela fez uma bariátrica. Quando ela fez a bariátrica e começou a perder peso, aí aquele pessoal que apoiava que ela estava no sobrepeso, então começou a criticar. Tá entendendo? Vai em cima, a rede social é Sim. terrível, vai em cima e não tem dó de ninguém. E aí você vê que nesse mundo é como se a gente não tivesse autonomia. A gente tem que estar no padrão ideal do outro e não no padrão ideal que nós devemos estar e que nós nos sentimos bem e, no mínimo, saudável. Aí a pergunta é: existem muitos estilos de vida por aí, até mesmo casamento ou até eh, padrões que são determinados para as mulheres. Aí eu faço uma pergunta: o padrão que você está enquadrada, que você está aceitando como verdade, ele é saudável para você? Será que é saudável? Será que tudo que nos enquadra é saudável? Então, eu gostaria que vocês falassem mais ou menos sobre isso. Que cuidados a mulher deve ter, seja ela cristã, seja ela não, para observar esse padrão que ela está inserida, se está sendo benéfico para a vida psicológica, emocional, até a saúde física mesmo dela. Eu acho que isso é realmente, como você colocou, para cristã e não cristã, né? Porque eu vi essa polêmica aí, essa questão dessa influenciadora. O problema é quando se cria um padrão e que todo mundo deve estar sendo inserido ali. Então, ela defendia lá a gordura dela, Sim. né? Colocava o sobrepeso como se fosse assim, olha, eu sou feliz independente de se eu sou gorda ou magra. Mas a gente sabe que por trás tem a questão das comorbidades, como você falou, várias patologias, várias doenças que ela carregava por conta do sobrepeso. Então, aí dizia, não, isso vai incentivar muita gente, cabeça de vento, né? Que, o que não falta na internet é gente que não pensa, que só está ali bitolada. Então, está o indivíduo lá tentando uma dieta, se acabando na atividade física e diz, é mesmo, oxe, o O importante é ser importante é ser feliz, eu vou me feliz. aceitar desse jeito. E aí ela não olha para a questão da saúde, né? Então, ela diz, é verdade, fulana está certa. Porque, assim, o importante é ser feliz. Ora, se eu tomo Coca-Cola ou não, eu vou morrer mesmo, como eu escuto muito, né? É Sim, isso. eu Geralmente que eu escuto vou muito. criticar alguém que toma refrigerante, eu falo, qual é o problema? Bebendo Coca-Cola ou não bebendo, eu vou morrer, você morre sem tomar também. Realmente. Mas, assim, a qualidade de vida que essa pessoa É vai ter é outra, diferente. né? Assim, Então, a diferença não é como você morre, mas como você como vive. você vive. A questão É. não é como é que você vai morrer, mas qual é a sua qualidade de vida que você Sobrevida, tem, a né? sobrevida que Como você você está vai ter, vivendo, né? a Está qualidade vivendo de vida que bem. você É. vai ter até você chegar ali É ao a dia de morte. bater as botas, né? A Isso qualidade mesmo. de vida, ela não só influencia no viver, mas também como nós vivemos com os outros, né, irmã Márcia? Sim. Porque, como você Exato. colocou a sua questão do pedalar, Isso. é um momento que você tira
e, de certa forma, também vai influenciar na sua volta a quem está ao seu redor, Eu né? acho que se a gente quer influenciar, vamos tentar influenciar para o bem, Pro né? bem. Para o bem da maioria, porque assim, se é para o bem, vamos influenciar essa maioria, né, Márcia? Não Exatamente. ficar para a gente, mas olha, vamos dar uma pedalada. Quando- Faz bem para o corpo, para Pra a alma, mente, né? a Vamos alma. E apelar. quando a gente entra nessa fala assim de rivalidade, aí eu lembrei que tem muita gente que diz assim, hoje em dia a mulher está empoderada. Sim, Em que sentido ela deve estar, irmã Márcia? Em que sentido ela sim, deve realmente dizer que está, essa fala, dizer, não, eu estou realmente, ter a sim. coragem. Qual sentido ela deveria dizer isso? Olha, a gente tem que definir para os padrões para o mundo que essa mulher empoderada é aquela que não é insubmissa ao seu esposo, né? Ela tem dinheiro, ela faz o que ela quer, o que dá na telha, como diz o jargão aí fora, né? À luz das escrituras, uma mulher empoderada, ela vai ser aquela mulher que busca ao Senhor. Porque em todas as minhas ações, quando eu vejo desandando as minhas coisas, eu sei que está faltando oração, eu sei que está faltando leitura da palavra, está faltando um devocional. Eu só consigo ser, assim, numa rotina, que eu digo até que eu tenho uma rotina espartana, essa rotina, assim, bem certinha, com Deus à frente, começando o meu dia com Ele. Aí eu estou empoderada. Aí eu tenho condições. Quer poder, vai buscar naquele que é a fonte, né? Porque aí Na eu tenho fonte. condições de chegar, por exemplo, 7 horas da manhã na escola, para ver aquele meu adolescente que passa por mim. É a senhora hoje, é? Aí eu, para você também, sou eu. E Poder. tudo bem, né? Tudo Um poder bem, que não tudo emana bem. dela, né? Um É, poder que exatamente é isso. dado por Deus. E aí, desculpa, Cléia, mas só falando, acrescentando, porque aí alguém vai querer saber porque 7 horas da manhã você está sorrindo. Que o mundo. Como é que numa segunda-feira você acorda e você já chega sorrindo? Eu não consigo entender a E quando senhora, não, alguém faz, professora. você diz, tudo bem, também. E aí, Cléia? E aí, Cléia? Essa Pois mulher é. empoderada. Essas mulheres empoderadas eu dou muito risada, porque há alguns anos eu já venho estudando sobre essa questão. E uma Que se torna um resenha. problema, quem não souber Quem não é compreender, empoderada ouvir parece que isso. nem a gente, né? Olha, a mulher que não é empoderada, tu nem existe. É. Você nem Que existe, poder é né? esse, né? Sim, Também. Porque, e assim, o conceito de empoderamento que hoje as mulheres buscam é assim, elas para ser empoderadas, primeiro elas subvertem aqueles que elas acham que tem que ser inferior a ela, né? Então ela vai primeiro menosprezar para que ela possa subir naquele indivíduo e aí ela vai aparecer, né? Então ela primeiro subjuga e aí ela vai querer mostrar o seu poder, só que a gente sabe que não é dessa forma que ninguém cresce. A gente vê até alguns crescendo, né? Até evoluindo aí com as ideias, mas o empoderamento, quem é que tem poder? Qual é o homem que tem poder, na verdade, no fim das Isso. contas, né? É um empoderamento onde, assim, eu vou crescer, mas eu vou estar diminuindo o outro, né? O empoderamento, você pensando hoje mesmo no movimento feminista, as mulheres querem ser livres, querem ser empoderadas, eu sou empoderada, às vezes, porque vestir uma roupa muito deslumbrante, eu estou empoderada. Mas será que é uma roupa que me faz ser empoderada, né? Às vezes não tem nada na cabeça, mas a estética ela aparece, então aquilo ali para ela é ser empoderada. Então, o conceito de empoderamento do mundo é muito. Ele não se sustenta, na verdade. Então, qualquer coisinha ele já derruba, né? Qualquer conceito que você vai bater de frente, o indivíduo ela já abre mão. Quase que eu falo o nome da influenciadora, que dizia que era empoderada, mesmo estando acima do peso, então ela mesma caiu no seu conceito, Sim. né? Porque para ela, o fato dela estar em sobrepeso, usando o que você falou, para ela era assim, eu estou em sobrepeso, mas eu me sinto empoderada, eu sou feliz assim,
eu sou bem, todo mundo me respeita da forma que eu sou. É tipo Só que assim, quando ela vai e eu decide fazer uma estou bariátrica, obesa e eu quero ser obesa. isso, Aí é como se ela tivesse o poder de querer ser obesa. Só exatamente. que a Mas aí obesidade traz traz muitos problemas muitos. de saúde, né? Sim. Exato. E aí ela caiu no seu próprio conceito de De empoderamento, né? empoderamento. Porque aí ela teve que fazer uma bariátrica agora para lutar pela sua vida, para que ela tenha uma qualidade de vida, para que ela tenha saúde, na verdade, Então, né? é um perigo se nós não soubermos O que é empoderamento? compreender ou receber, ao receber essa palavra, Sim. Este tal de né? poder. Porque a mídia, ela coloca isso como, vamos dizer, um sucesso. Sim. Isso. E, na verdade, se você não souber quem você é realmente, qual é o empoderamento que você tem, que não é nosso, porque hoje nós podemos estar sorrindo e daqui a pouco Com chorando. certeza. E isso nos faz ser mulheres ideais ou Uhum. não, seja com lágrimas ou seja com riso. Né? Então, esse empoderamento, o que é? E qual é o papel dele? O que é que eu tenho que saber nessa questão de empoderamento? Porque na vida dela, por exemplo, da influenciadora, mudou drasticamente de uma hora para outra. Então, perdeu o empoderamento quando fez a bariátrica? Para ela, agora É ela se interessante, né? contradisse, Ela se né? contradisse e o pessoal vai em cima, porque as pessoas sempre botam você numa caixinha, Sim, mas ela tem o sim. direito de voltar atrás Sim. e de escolher o melhor. Às vezes a gente é ignorante, faz determinadas coisas por falta de conhecimento mesmo. E quando você tem um conhecimento de que sua saúde não vai bem e você quer voltar atrás da sua palavra, isso também é poder. É com certeza. Entendeu? Eu acho mais poderoso aquele que reconhece o erro e volta atrás do que aquele que permanece ali dizendo, não, palavra de rei, falei, está falado, e eu nem que eu morra. Então, não sigo, não lembro o nome, irmã Cléia sabe quem é, mas eu vejo, sim, quando ela tomou a decisão de sair das determinações do grupo que estava comandando a vida dela, e ela disse, agora eu vou cuidar de mim, eu vejo de fato, Deve ter um perdido até seguidores, empoderamento, né? um empoderamento real. A gente precisa ter essa definição, né? O que é esse empoderamento para mim? Me faz bem ou me prejudica? Porque se prejudicar não é poder, é besteira. E tem que ver se ele é real, né? É, Porque é muito fácil estar na frente das câmeras, que todo mundo se arruma e tal. Mas aí no dia a dia, como de fato são essas pessoas, né? Hoje, o fato de nós estarmos aqui, de certa forma, não é um empoderamento? Nós somos 4 mulheres, 4 vidas distintas, Sim, 4 comportamentos familiares diferentes e estamos aqui no mesmo ambiente tratando do mesmo assunto. E quando sairmos daqui, nós não somos uma pessoa aqui e ao sair daqui vamos ser outra. Então, isso é um empoderamento, por quê? Porque eu tomo posse daquilo que eu sou, né? E estou no processo, como você trouxe no início. empoderamento é essa palavra aí, é tomar posse. Eu não sei se alguém já fez concurso público aqui. Você já fiz. fez, já passou, já foi Não, empossada? Não. não. Quando você passa num concurso público, você só tem o poder de exercer aquele cargo Quando é quando você toma empossado. posse. Então, quando a gente toma posse daquilo que a gente crê que é, então isso é um empoderamento de verdade, Mas né? para isso eu tenho que saber o que é que eu quero tomar posse, o que é que eu estou tomando posse. A questão aqui, a mídia ou os agentes de fora querem colocar assim um Impor. padrão, impor um Impor. padrão que se eu não estiver, muitas vezes eu fico constrangida, Isso. fico triste, não sou feliz, não me sinto feliz, não me sinto bem, porque eu vou chegar num determinado local, como você disse que chegou na sala e o aluno olhou e disse, "Xi, é você hoje?" de novo. Então, se eu não me nesse encaixo no padrão dele, eu ia dizer, poxa, sou eu. Não, ixi, sou eu. Tudo bem, a opinião dele, mas eu Isso, estou é. ali porque eu estou empossada naquilo. Isso. Eu sei quem eu sou. Então, muito bom, né, irmã Edmilda? Já Muito estamos bom, encaminhando. a gente está se encaminhando para finalizar. E a gente vai chamar os colaboradores mais uma vez. Irmã Mais Célia, uma vez. E bora aí, lá. meninos, foi tranquilo? Está sendo tranquilo o Muito bate-papo? tranquilo. Esse é Se assunto sentiram à vontade? para outro podcast, viu? Né, irmã Edmilda? Pois Esse é assunto para outro pra podcast, outro, porque tem dá muito pra- assunto. se a gente Coisa.
Mais uma vez, vamos trazer, pedindo a você que, ao participar, ao estar participando desse episódio, você deixa o seu like, deixa o seu joinha, o seu ok, porque isso vai contribuir muito com o nosso podcast. E também trazer os nomes dos nossos apoiadores. JM Kids, Centro Educacional Ludos, Maser Transfers e Tecidos, Esquadra Imóveis, Multiclin Saúde, Clínica Santa Saúde e Decidida Moda Praia. Esses são os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. E eu também convido você, se quiser ser patrocinador do podcast Religado, fala com o irmão Bosco, a irmã Edmilda ou com a irmã Célia, ok? Gente, para finalizar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho da história de cada uma, né? Sobre essa questão do ideal, né? A mulher ideal. Aí eu já deixo uma perguntinha para vocês, aliás, duas, e vocês falam um pouquinho sobre vocês. Vocês se consideram uma mulher ideal? Vocês são felizes sendo essa mulher que vocês são? Contem para os nossos queridos religados um pouquinho de vocês. Olha, como eu disse no início, né? Eu sou a mulher real que busca a idealização em Deus, né? Porque assim, sou feliz, tem momentos de tristeza que é normal, mas eu tenho mais vocação para alegria, porque é uma característica nossa, eu acho que eu herdei do meu pai. A gente ri muito, né? Eu tenho essa característica. É tanto que quando eu entrei na menopausa, eu achei estranho, porque veio uma angústia assim do nada, e eu disse, eu vou morrer. Que isso não é normal, eu não Nossa, gente, tenho. esse tema, menopausa e TPM. Dá outro Olha, podcast, pode viu? me chamar para esse podcast. Dá Vem. outro podcast. Eu Ah, tenho estudado esse assunto há 2 anos. Nossa, vai ser a próxima. Menopausa. Vai ser outro dia só elas. Desculpe, é. irmã, atrapalhei. Mas é um processo de você se conhecer, né? Nessa altura do campeonato aí, eu já me conheço, sei das minhas dificuldades, dos meus defeitos, aonde eu preciso melhorar, né? Porque assim, tem potencial, mas também tem muita coisa que precisa melhorar, né? Pecados para ser vencidos. E, e é isso, né? Agradecer também, assim, pela minha família e por tudo. Pela oportunidade de estar aqui com vocês, com Cleia, né? Desse desafio. E aí, Cleia? O desafio, olha, eu Mas foi tranquilo, vamos. Elas foi. disseram, Não, minha gente, foi elas ou não disseram foi? que estava com a mão gelada. Foi. Vocês esquentaram já? já esquentou. Esquentou. Já cruzei perna. Pois é, também, ó, já estou aqui. Tá bem à vontade. Já estou mais à mesmo. vontade, né? Então, ideal é o que Deus idealizou, né? É então, a verdade. gente, pós-queda, estamos no caminho, né? Estamos tentando atingir aquilo que de fato o Senhor idealizou para nós, né? Eu acho que, de forma geral, eu sou mais contente do que cabisbaixo, né? Mas, lógico. E você também não tem vocação, não, que eu lhe conheço. Para tristeza. Para tristeza, né? Lógico que você tem, né? Apesar, eu pego a fala de Paulo, né? Aprenda a estar contente, independente das circunstâncias, né? Então, eu acho que a alegria é o resultado de um coração contente, né? É lógico que a gente passa por dias que nem sempre você está tão feliz e situações que você vive e revive, né, Márcia? E você não vai estar tão, mas minha família é uma família muito grande. Então, como eu disse no início, eu tenho 15 irmãos, né? Então, minha família é muito divertida. Tem todos os percalços, né? Todo mundo muito divertido. Todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo é aquele barulho, aquela risada. E é uma farra. E em Cristo a gente vai seguindo, né? Dessa forma, contente, feliz. Interessante até essa questão de família, né? É. Antigamente, uma família ideal era uma família com 15, 20, 27 filhos. Hoje em dia, 2, 1, às vezes nenhum. Mas só para você ver como os ideais da sociedade mudam.
Irmã Célia, mulher, agora você que vai falar, viu? Você se considera uma mulher ideal? Você é feliz sim dessa mulher que, segundo você, é uma mulher ideal? Minha gente, eu vou dizer e vou fazer como as duas irmãs fizeram. Há dias que tem um chamadozinho hormônio, que ele é terrível, viu? Ele faz você querer dormir sem estar com sono, faz querer você chorar sem saber por quê. Você se descontrola todo esse tal desse hormônio. Mas quando a gente começa a compreender quem ele é, a gente adquire habilidades para melhorar a nossa vida. E, no geral, eu não conheço alguém que seja 24 horas feliz, se sinta totalmente feliz, ou 24 horas se sinta totalmente infeliz. Nós temos que ter um equilíbrio. E aí, para o resumo do equilíbrio, na minha vida, o que é que eu resumo como seja felicidade? É a gente conhecer a Cristo. É a gente saber quem nós somos diante de Cristo. Porque nos dias que o hormônio, que as tribulações, as dificuldades, as coisas contrárias chegam, aí você se lembra dele, de o que ele fez por cada um de nós, por cada uma de nós, em especial nós mulheres aqui. Aí nós, como o Salmo 77, do versículo 10 em diante, ele diz, aí eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa é uma esperança certa, que não falha. Então, independente da situação, a gente tem que estar feliz. Eu sou muito sorridente, gosto muito de abraço. Eu lembro até que uma vez a irmã Cléia trouxe uma fala que diz assim, eu gosto de estar no meio de gente. Agora, gente que quando eu olho e dou um sorriso, a pessoa também me deu um sorriso. Quando eu dou um sorriso e a pessoa está lá. Minha gente, bora sorrir, E abraçar, meu povo. né? E abraçar. Eu sou carente, até porque eu sou Olha, sozinha, né? Eu professor sou tem que carente de gostar abraço. gente, viu? Pois é, então eu gosto de dar. Eu primeiro, às vezes, dou o primeiro sorriso, a pessoa nem sorri. Aí eu penso, era para esperar ela sorrir primeiro, porque ela não quer sorrir. Mas é algo que é de dentro para fora. Eu sou feliz, independente se as pessoas não estão. Fazer o quê, né? Mas eu sou. Eu sou feliz, assim, eu choro, eu tenho minhas dificuldades, mas no Senhor, eu acho que Deus ele já fez tudo o que tinha que fazer por mim. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Então, o que vim de agora em diante é lucro. Eu tive petições realizadas no Senhor, eu tive bênçãos alcançadas que eu nunca pedi, que eu nunca sonhei, ousei em sonhar. E hoje em dia eu olho assim, eu digo, a bichinha de mim, o Senhor fez isso. E aí eu fico pensando, nós estamos aqui. Reclamar de quê? E reclamar de quê? É porque nós somos pecadoras mesmo. É verdade. Mas o fato de nós estarmos aqui, 4 mulheres com vidas diferentes, cada uma teve os seus temores de estar aqui. Em pleno século XXI, com a oportunidade de poder falar, minha gente. Sim, em uma plena Pensa que podia falar, era terça-feira. antigamente, não. Né? Nós não sabemos o dia que vamos chegar aí, mas a gente pode estar aqui numa terça, numa quarta, numa quinta, no sábado, no domingo, na segunda de 7 horas, que é o horário que vai o episódio. Ou seja, nós podemos estar aqui quando que uma mulher à noite, em tempos passados, poderiam sair, uma solteira, uma divorciada, outras casadas, e estar 7 horas da noite em frente aos microfones, batendo papo sem os maridos. Impensado, Então, né? impensável isso, né? Então, tudo isso são avanços e são motivos, casadas, divorciadas, solteiras, tudo em gratidão a Deus. Então, se isso não é ser feliz, se isso não é né? privilegiar, pois Pois não eu sei falei, o que é, né? Então, Pois eu sou feliz. Eu não sei, se isso não for ser feliz, eu não sei o que é. A né? felicidade independe, né, das circunstâncias. Né? Não, de A forma felicidade alguma. É a forma independe. como você encara as circunstâncias. Agora, quando você encara as circunstâncias, aí se você for mergulhar nelas, de fato, a nossa felicidade ela vai se Por água sair, né? abaixo. Vai desaparecer. E como o pastor Bruno diz, né? Nós não podemos ser guiadas pelas nossas emoções, porque elas São traiçoeiras. são traiçoeiras. O hormônio Aí, que se o você for diga. guiado Não, por é bom elas, pra gente aqui, metade do mês a gente é uma mulher, pode até ser que seja ideal, né? E da metade do mês pro fim, misericórdia, os maridos que vão orar, porque o negócio fica estranho, né? E depois, quando chega o tal do hormônio, a gente não sabe mais Quando nem chega, comentar. não, minha Quando ele santa, chega, não, quando ele some. falta. Quando falta, o pior é isso. E o pior é que é assim.
E não é uma coisa que ele vai avisando, Não. ele vai embora. Ele Não vai... diz, foi isso. Não, a reposição, a gente que procure, porque ele não está nem aí, ele nem dá Ele deu tchau. as férias e... E é de E é isso aí, manhã, minha Você gente. falando dessa questão dos avanços, Célias, também, nos avanços, da gente poder estar aqui, a gente louva a Deus pelos avanços, né? Tanto na cultura como no conhecimento do povo. Mas quando a gente vai falar nessa questão da mulher estar à frente de alguma coisa, a gente que é cristã, a gente que conhece a Escritura, a gente não pode esquecer do que Cristo fez, porque eu acredito que quando fala nessa questão assim, de dar o pontapé, foi exatamente foi, ele que fez isso, com né? certeza. Porque ele foi contra a cultura. Você vê várias mulheres ali no Novo Testamento sendo... Jesus falando com aquela Participando mulher do ministério samaritana, dele, como né? aquela mulher não podia se direcionar a homem nenhum, mas ele foi até ela e fez com que ela tivesse voz, e quantas outras mulheres, né? Sim, Então sim. ele deu pontapé, e aí outros foram tomando seu exemplo e dizendo, não, a mulher tem sim Ele voz, quebrou a mulher... protocolos. Ele quebrou todos os protocolos. Ele não foi quebra contra a cultura. princípios, mas os É, protocolos, Exatamente. E facinho. aí deu É. voz à mulher, Deu voz à né? mulher. A mulher tem voz graças principalmente a ele, Olhe, né? vamos deixar na Primeiramente a agulha ele. outro podcast Outro com podcast. outro assunto, assim, bem para mulheres, né, irmã Edmilda? E então, gente, se me perguntar se eu me considero uma mulher ideal, eu me considero. Me considero ideal, dentro daquilo que eu compreendo que eu devo ser. Eu sou cristã, eu temo a Deus, eu tenho uma família, amo minha família, meus filhos, meu marido, meu gato, minha gata, e tenho muita consciência hoje do que eu sou. Talvez se me fizesse essa pergunta há uns 10 anos, eu iria dizer que eu não sei se eu sou, mas hoje eu sou a mulher, eu me considero a mulher ideal dentro daquilo que eu compreendo que eu devo ser. E eu estou tentando cumprir isso. Se eu sou feliz, minha gente. Como já disse, irmã Célia, mas eu tenho um Deus que ele cuida de mim nas mínimas coisas. Tipo, um desejo que a gente às vezes nem pronuncia, né, irmã Célia? Só Tô com vontade pensa. de tomar sorvete, vamos dizer assim. E de repente chega alguém e te oferece um sorvete, é um carinho muito especial que Deus faz com a gente. Isso já me aconteceu várias vezes. Eu não tenho, assim, o que reclamar, eu não tenho falta desse pastor, né, que é o meu Deus que está constantemente comigo. Eu me considero, sim, uma mulher ideal dentro da consciência que eu tenho hoje, não dos padrões que os outros impõem para mim, mas estabelecem para mim. Mas eu me considero assim. Após e os outros, problema deles. Problema deles, né, irmã Célia? Enfim. Meninas, E a Mas é gente faz isso, o né? quê, irmã Célia, para finalizar esse aí negócio? a gente diz assim, meninas, muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui, de receber o convite. O irmão Bosco, né, deixou o convite, fez especialmente a irmã Cléia, a irmã Márcia. A irmã Cléia rapidamente dá as suas palavras finais. Onde é que encontra a irmã Cléia? Onde é que encontra a irmã Márcia? Onde é que me encontra? Sim, vai que alguém Olha, queira encontrar a irmã Ai, Cléia. Assim, né? gostar da conversa delas. Gente, que é uma palestra. Vai que com alguém essa- viu a com irmã essas Cléia assim de mulheres, sorte. Foi só essa- até hoje. Amanhã eu vou encontrar. Aonde é que encontra a irmã Cléia? Ó, irmã Cléia, ela já está querendo. ela já está falando É. das segundas intenções. Eu senti. Será? Você quem sabe aí. Olha. Ai, minha gente, onde você me encontra, eu acho que o lugar mais fácil de me encontrar é na primeira igreja, né, É Márcia? isso mesmo. Vocês Eita. são líderes de quais departamentos na primeira igreja? Olha, e hoje eu não estou sendo líder de nenhum departamento, porque eu estou de férias de liderança. Mas ela é professora, né? A última vez que eu fiquei na liderança, acho que foi ano passado, da UAC, eu disse ao pastor que eu precisava de um tempo distante da liderança, É bom descansar de vez em quando. para dar uma descansada também, né? Mas assim, nunca sem fazer nada, né, Célia? É, Então, não falta fazeres, né? hoje eu estou na igreja apenas como professora. É de professora escola de Apenas escola da, dominical. da escola Minha bíblica. gente, escola É. dominical, 9 Só. horas da manhã, a partir das 10 horas. Procurem a classe. Cléia. Cléia, aquela
professora. É, Irmã Márcia, Isso. diga aí, Olha, mulher, você como quer é que a gente encontrar a irmã faz? Cléia, você já sabe, vá Também. para os cultos Mas da eu quero primeira aproveitar e igreja. agradecer, né? Sim, Agradecer pelo sim, vai. convite. Bosco disse, eu não vou estar lá. Eu disse, você convida, E não, bota a gente nesse desafio. Bosco, eu nunca participei desse negócio, não. Aí ele disse, é um bate-papo. Eu disse, não, eu sei como é que funciona. Agora, eu ir lá falar é outra coisa. Mas agradecer pelo convite. Espero que a gente possa ter, de certa forma, contribuído aí para as mulheres que vão estar nos ouvindo, né? Agradecer a vocês também pelo convite. Márcia. Também faço as minhas palavras à de Cléia, né? Agradecer pelo convite. Foi maravilhoso estar com vocês e espero, né, que a nossa conversa tenha sido uma contribuição para a vida das mulheres, né? Não dá para a gente tocar em todos os pontos, né? Porque aí é muito rápido mesmo. Mas eu queria falar o seguinte, uma frase que eu vi em um livro que eu estava estudando e tal, de Jan Wilke. Não sei se você já leu Jane Mulheres da Wilke, né? Palavra, né? Mulheres da Palavra. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Então, que você que está nos ouvindo possa contemplar a palavra do Senhor, que vai te ajudar, que vai te orientar a você seguir esse padrão da mulher ideal. É isso muito aí. bem. Muito bem. Gente, eu queria deixar aqui um agradecimento bem especial para Bosco. Ele, veja só, também. ele nos empoderou aqui, Foi. porque a gente ainda não tinha feito, né, Só, nenhum só, episódio só. sozinho, e ele tinha já essa ideia, já faz tempo, e ele jogou a gente aqui nesse Simplesmente estúdio, minha só gente, para vocês. vão fazer. Então, quando ele nos dá essa oportunidade, ele está nos dando esse empoderamento, né, que muita gente procura. E muito obrigada, viu, Bosco? A gente se encontra por aí. E a todos vocês, né, que estiveram assistindo esse episódio, nossos agradecimentos de Sim, também coração. agradecer Eduardo, né, que está ali do outro Sim, lado, no Eduardo. som, aqui no monitoramento das câmeras. E você já sabe, toda segunda-feira, às 19 horas, no canal do YouTube, Religado Podcast. Você vai fazer sua inscrição, deixar seu joinha, acionar o sininho para que toda vez que tenha algo, o próprio YouTube lhe notifique e vai estar assim participando conosco, né? Muito bom estar com vocês, né, irmã É isso Edmilda? aí. E aí, até o próximo. Até o E próximo. como diz o irmão Bosco, tchau! Tchau, a gente se vê por aí.